Muitos de vocês bem sabem que a consolidada franquia de jogos The Legend of Zelda vai ganhar uma adaptação para o cinema pelo mesmo diretor da saga Maze Runner, e como um grande fã da franquia desde a infância, isso me deixou muito feliz. Mas esse assunto tem gerado uma certa polêmica nas redes sociais, porque a atriz que está sendo mais cotada atualmente para ver a Princesa Zelda no live action é a Hunter Schafer, que interpretou o personagem Jules na série Euphoria. A grande questão aqui é que Hunter é uma mulher trans. Mas na boa, qual que é o problema? Ela parece a personagem e atua bem, e eu tenho certeza que não tem nenhuma cena do jogo que aparece as partes íntimas dela. E nem vai ter uma cena assim no filme. A atriz ser uma mulher trans não vai mudar absolutamente nada na história. Simplesmente ela vai fazer o filme, interpretar a personagem e pronto. Ficar bravo porque ela não é biologicamente mulher, entre aspas, e a personagem sim, é igual ficar bravo porque uma atriz ruiva pintou o cabelo de loiro para interpretar um personagem naturalmente loiro, porque isso não vai mudar nada na história do filme. E com isso, as pessoas estão tirando motivos do rabo para falar que ela não pode ser a Zelda. Dentre eles está a questão de que a Zelda que se parece com a Hunter é um modelo antigo, e a Zelda atual, no caso a do Breath of the Wild, não se parece com ela. Mas isso não tem nada a ver, não é porque esse jogo é um jogo atual que necessariamente vai ser o jogo adaptado para o filme. O filme pode muito bem adaptar um jogo mais antigo da franquia e a gente nem sabe se ele vai ser a adaptação de um jogo específico. Mas então, porque essa é a Zelda atual, essa tem que ser a Zelda do filme, e o jogo precisa ser uma adaptação desses jogos, que aliás isso nem é verdade, o jogo mais recente da franquia é o Echoes of Wisdom, e a Zelda atual é isso aqui. Agora pra você achar uma atriz que se parece com isso é complicado, né? E tipo, você vai ignorar o Ocarina of Time, que é um dos jogos mais icônicos da franquia, junto com várias outras Zeldas, para dizer que a do filme precisa ser a Zelda atual? É sério isso? Os caras estão forçando tanto que tem gente falando que o maxilar da Hunter não é igual ao maxilar da princesa. É sério? O maxilar. Quando foi que as empresas de filmes se preocuparam com o maxilar de um personagem para adaptar? Gente, se vocês forçarem mais, vocês cagam um ovo igual o ovo do Windfish. Ah, mas a princesa Zelda não tem pinto. Ela também não tem Shana, ela é uma boneca 3D. Onde que a atriz tem um pinto vai interferir na personagem? Por acaso ela vai botar o pinto pra fora no meio do filme, essa filha da... Ah, mas não é biologicamente mulher. Eu já vou chegar lá. Mas tipo, ela também não é biologicamente Hylian. E se fosse uma atriz cis de cabelo preto, você ia reclamar por não ser biologicamente loira? O que eu vejo aqui é uma atriz parecida com a personagem, que atua bem e que vai fazer um bom trabalho, independente do que ela é biologicamente. Mas veja bem, já que vocês gostam tanto de falar de biologia, vamos falar de biologia. De acordo com o site do psicólogo Paulo Alencar, no maior estudo genético já realizado sobre transexualidade, pesquisadores do Prince Henry Institute of Medical Research reforçaram a hipótese de influência genética para a transexualidade. Ainda mais notável no resultado do estudo foi a presença de receptores hormonais diferentes no cérebro de transexuais. O corpo de transgêneros e cisgêneros processam a testosterona, por exemplo, de modo distinto. Em outra publicação, pesquisadores holandeses fizeram exames de ressonância magnética para analisar a reação de adolescentes transgêneros a um esteroide conhecido por gerar reações diversas em cérebros de homens e mulheres. Os cérebros de adolescentes respondiam de forma mais semelhante com o do gênero com o que se identificavam do que com o do sexo biológico com o qual nasceram. O que essas evidências mostram é que os transexuais de fato têm cérebros em desacordo com os seus corpos de nascimento. Outros estudos semelhantes confirmam esses achados. É preciso fazer algumas ressalvas aqui. Quando falamos em cérebros masculinos e femininos, estamos falando das médias de como funcionam os cérebros de pessoas que se identificam com os gêneros com os quais nasceram. Na prática, o cérebro é complexo demais e comporta mais variações que simplesmente um homem ou mulher. Ainda que a genética não explique todos os casos, não se pode descartar sua importância largamente comprovada. Outras características humanas, como por exemplo a propensão a doenças, também têm componentes genéticos. Isso não significa que a detenção de um gene seja determinante para sua manifestação. Na realidade, a construção social e a biologia estão mais para complementares do que para concorrentes. Em suma, o gênero é uma construção social, mas a biologia é fundamental tanto para sua construção quanto para sua identidade. A evidência disponível mostra que não há nada de antibiológico em ter identidade de gênero distinta do sexo de nascimento.
Como vocês leram aí, gênero é uma construção social que não necessariamente está atrelada ao sexo biológico do indivíduo. A transgeneridade é um fenômeno social e genético. As pessoas trans são sim o que afirmam ser. Sem contar que combinação cromossômica não é uma ciência exata, e já não é mais reconhecida pela biologia como meio de determinar o sexo biológico de alguém. Tanto é que existem pessoas com características biológicas dos dois sexos, as pessoas intersexo, como também existem mulheres cisgênero, cujo cromossomo sexual é XY. Vou passar um trecho do canal Minutos Psíquicos que explica melhor sobre esse assunto. Isso significa que os cromossomos dessas pessoas podem não bater perfeitamente com a anatomia sexual esperada. Tais diferenças podem ir desde a formação de mais de uma genitália até mudanças bem mais sutis e invisíveis ao olho nu. Alguém que não possui um cromossomo Y, por exemplo, pode desenvolver o sexo masculino mesmo assim. Isso ocorre com mais frequência em casos onde o gene SRY acaba indo parar em um cromossomo X durante a divisão celular dentro dos testículos do pai. Pessoas com cromossomos X e Y podem desenvolver características femininas se seus corpos não respondem da forma esperada à testosterona. E alguém com 2 cromossomos X e um Y pode desenvolver a síndrome de Klinefelter. Essa é uma condição cujas principais características são a infertilidade e os testículos reduzidos. Muitas mulheres com 2 cromossomos X podem exibir diferenças mais sutis, tais como ovários policísticos ou a produção excessiva de testosterona. Para derrubar o último tijolo de certeza que você ainda poderia ter sobre a relação entre cromossomos e sexo biológico, existem evidências de que nem todas as células de um homem ou mulher típica vão possuir necessariamente os mesmos cromossomos sexuais. Em um estudo de caso, por exemplo, médicos descobriram que o corpo de uma mulher que estava grávida era composto de células de 2 embriões diferentes que acabaram se juntando no útero da mãe dela. Algumas células do corpo dela tinham 2 cromossomos X, enquanto outras tinham um cromossomo X e outro Y. Mesmo que parte do corpo dela fosse cromossomicamente masculina, ela não desenvolveu nenhuma repercussão visível ou indesejável para ela. Pelo contrário, ela já estava tendo seu terceiro filho, e a sua maior diversidade genética não parecia estar atrapalhando em nada. Como seria possível definir o sexo de alguém como ela, com base apenas nos seus cromossomos sexuais? Portanto, a Hunter é sim uma mulher. Então para de ser insuportável, corrigindo o pronome dela do masculino toda vez que alguém se refere a ela do jeito que ela quer ser tratada. Porque isso é insuportável. E quem tá errado é você. E por algum motivo você se incomoda tanto com isso que você precisa obrigar todas as pessoas a estarem erradas junto com você, mesmo que ninguém tenha te chamado na conversa. E na boa, a Hunter lembra a Zelda em vários aspectos, e vocês estão procurando traços minuciosos para dizer que ela não é boa pro papel, falando de mandíbula e gogó, e vocês estão tão desesperados para procurar o motivo dela não poder ser a princesa, que estão fazendo um malabarismo gigantesco, manipulando as informações da forma que lhes convém. E se a questão for traços minuciosos, se eu quiser eu consigo fazer esse mesmo malabarismo para dizer que a Bella Ramsey parece com a Ellie Williams. Só que aí eu acho que vocês não iam gostar muito, né? E eu também consigo fazer esse malabarismo para dizer que nenhum ator se parece com o personagem que está interpretando. Inclusive eu consigo fazer isso com as outras atrizes que estão sendo cotadas para interpretar a Princesa Zelda, e dizer que elas também não são ideais para ver a personagem no filme. E vocês são tão podres que vocês usam esses traços minuciosos para falar que a gente está forçando para dizer que a Hunter é perfeita para o papel, sendo que ela se parece com a personagem, é fã da franquia e atua bem. Aí não só vocês procuram um monte de motivos para dizer que ela não pode ser a Zelda, como também são tão mau caráter que ficam forçando para dizer que a gente tá forçando, sendo que quem tá forçando são vocês, e muito. E se for para se preocupar com o que Zelda tem ou não tem no meio das pernas, para dizer que é diferente do que a atriz tem, vocês vão ter que perguntar para o Shigeru Miyamoto como são as partes íntimas da personagem e depois checar as partes íntimas de cada atriz cotada para saber se é igual. Já que isso importa tanto, mesmo que nem vai aparecer isso no filme, e se for para escalar uma atriz 100% com as características da princesa, mesmo que elas nem sejam visíveis, vocês vão ter que procurar uma atriz com a mesma personalidade dela também. Tem até gente falando que isso vai arruinar o filme, mas na boa, arruinar o filme por causa de algo que não vai mudar em nada na história dele? E que você nem mesmo vai ver? Eu tenho certeza que muitos de vocês cresceram assistindo o seriado Henry Danger, que marcou a infância de muita gente, inclusive a minha. Mas será que vocês sabem que o personagem do Schwartz foi interpretado por um homem trans? Não, né? Porque isso não mudou em nada na história da série. E vocês cresceram sem saber disso e gostando da série da mesma forma. Da mesma forma que se ninguém soubesse que ela é trans, ninguém estaria falando um A sobre a sua possível escalação. Então isso não tem nada a ver com você serem fãs da franquia, não tem nada a ver com fidelidade, isso se trata única e exclusivamente de um problema pessoal de vocês com a atriz. O youtuber Peter Jordan saiu em defesa de Hunter Schafer após ela ser alvo de ataques transfóbicos por estar cotada para viver a Princesa Zelda, em qual cena do jogo mostra o que ela tem no meio das pernas. Vivi pra ver o Peter lacrando. Tudo pra vocês é lacração, lacração, lacração. Você tá tão incomodado, por que tu não lacra o teu dedo, amado? Pobre quando aprende uma palavra é triste.
Se for chorar, mandar. Pra quem não sabe, é isso que eles falam quando ficam sem argumentos, tá, gente? Mas realmente, por que lacração? Se ela parece com a personagem e atua bem, não vai mudar nada na personagem em si. Você ao menos sabe o que você considera lacração? Mas assim, vocês acham que esse ser humano pensa? O cérebro deles é fascinante porque não é feito pra pensar. Ele é feito pra falar alguma coisa que não faz sentido, e quando alguém explicar por que não faz sentido, eles falarem: se for chorar, manda áudio. Aí nisso é óbvio que também tem gente falando aquelas baboseiras de lacração e cultura woke. Mas gente, por que cultura woke? Por que lacração? Essas baboseiras é pra vocês falarem quando muda a etnia de algum personagem, ou a sexualidade, ou alguma mudança desnecessária pra agradar alguma minoria pra ganhar dinheiro. Mas aqui não vai mudar nada na personagem em si. Isso é um negócio da atriz que vocês estão incomodados. E isso é pra vocês falarem quando a gente tá querendo colocar uma atriz por causa de algum grupo marginalizado que ela faz parte. Mas aqui ninguém quer a Hunter por ela ser trans. Ninguém tá querendo que a Hunter seja Zelda por ela ser trans. Então não adianta vocês falarem: por que vocês não criam personagens novos ao invés de acabar com algum personagem conhecido? Porque não vai acabar com personagem nenhum, porque ninguém quer ela por ela ser trans. Inclusive são vocês que estão fazendo o contrário, que não estão querendo que ela seja Zelda por ela ser trans, mesmo que ela seja perfeita pro papel. Então parece que vocês nem sabem mais o que é que vocês consideram woke e lacração, e vocês só usam isso pra falar mal de qualquer coisa que vocês não querem ver mesmo. Se é que um dia vocês já souberam o que é isso, o que vocês querem dizer com isso, né? E aí vocês podem até falar: ai, mas é um filme pra criança e vai ter uma atriz trans. Mano, o que tem a ver? As crianças no filme nem vão saber que a atriz é trans, meu Deus. O Shu-Oz, que é um homem trans, interpretou o personagem Henry Danger, que ninguém liga, nenhuma criança virou trans por causa disso. E mesmo se as crianças souberem que ela é trans, o que vai acontecer? Alguma criança vai virar trans porque viu uma trans atuando no filme? O tanto de influência negativa que as crianças estão expostas na internet e na TV, você não vai poder controlar. Então, uma atriz sendo trans, que essa não vai ser nenhuma pauta que vai ser abordada no filme, é a última coisa que você tem que se preocupar em relação às crianças. Se for pra uma criança fazer merda por causa de coisa que ela vê na TV ou na internet, ela vai fazer. E qualquer coisa mais pesada vai fazer ela estar exposta a isso. E se tu quiser entrar nesse mérito, vai ter que voltar pra aquela discussão velha de que a criança vai sair matando todo mundo porque joga Free Fire. Uma atriz linda, capacitada e fã interpretando uma princesa é o menor dos problemas de vocês, se vocês estão preocupados com as crianças. Mas eu duvido muito que vocês estejam. Vocês simplesmente não tem motivo nenhum pra não querer que ela seja escolhida, e estão tirando o motivo do rabo pra falar que não pode ser ela por puro preconceito. Eu fico impressionado com o tanto que vocês conseguem ser manipuladores, cara de pau e desonestos, botando uns argumentos que não fazem o menor sentido, forçando muito pra fingir que ela não parece a Zelda ou que tem algum outro motivo pra ela não poder ser escolhida. E pra quem vier com papinho de progressista, não tem nada a ver com agenda política e de esquerda ou direita. Ela só parece a personagem mesmo, amigo, não tem nada além disso. Tanto é que até o próprio Engik e o Peter admitiram que ela é perfeita pro papel e eles são de direita, só que eles pensam. E outra coisa, antes que vocês vão me censurar falando que eu não sou fã, eu sou fã da franquia desde os meus 9 anos de idade. Eu já fiz vários desenhos de Zelda, inclusive um que eu postei na minha rede social, e um da própria Hunter vestida de Zelda. Se vocês quiserem lá ver, me sigam, é esse arroba aí que tá na tela. Eu zerei o Ocarina of Time, eu cheguei no finalzinho do Majora's Mask e do Minish Cap, e eu tô jogando agora o Link's Awakening. Então não adianta vir falar que eu não sou fã ou dizer que vocês estão preocupados porque vocês são fãs. Porque afinal, nos parâmetros de vocês, só é fã se concorda com essa ideia ridícula de vocês. Inclusive, muitas das pessoas que estão reclamando não são nem fãs e só não querem ver trans em lugar de sucesso mesmo. Então, só pra concluir, Hunter é um amor de pessoa que nunca fez mal pra ninguém e não merece essa onda de hate toda só por ser quem ela é e por interpretar possivelmente um papel que ela é perfeita pra ele. E pra galera extremista que tá xingando ela de xingamentos horríveis, eu só quero dizer uma coisa: vamos pra casa do cara, que ninguém é obrigado a acreditar no que vocês acreditam e seguir uma crença que vocês seguem, e
tem um mundo inteiro fora do porão da casa da mãe de vocês. Enfim, eu sei que eu tava bem atrasado pra falar desse assunto, mas acho que vale a pena ainda. E eu fiz esse vídeo todo pelo celular, então dá um desconto pela demora. E é isso. Esse foi o meu primeiro vídeo, mas espero que vocês tenham gostado. Até mais.